Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. O ano está passando rápido, Feliz Natal. Desculpa, é porque a decoração ainda não foi retirada, mas daqui a pouco a gente vai tirar. Está rápido, mas não está tão rápido assim. Ainda estamos no primeiro domingo do mês de janeiro, mas já passaram-se 5 dias. E é muito tempo, quando a gente pensa que com o passar, logo, logo a gente vai estar chegando ao meio do ano, e o dia vai se tornando cada vez mais rápido e acelerado. A equipe pastoral da igreja resolveu, nesse mês de janeiro, ministrar 2 séries de sermões. Uma delas já começou hoje pela manhã e vai acontecer sempre aos domingos pela manhã, que são os compromissos da vida cristã. Você tem aí na tela. Hoje, por exemplo, o reverendo Tiago falou sobre o compromisso de viver em santidade, viver como Deus quer, com o mesmo caráter e com a mesma seriedade em relação a Deus e a si mesmo, em relação ao pecado, em relação aos meios de graça. E à noite nós vamos começar agora uma nova série de mensagens falando sobre as garantias que Deus nos dá. E eu poderia juntar essas duas coisas e dizer assim, porque Deus nos garante determinadas coisas, é que Ele exige de nós determinados compromissos. Não necessariamente o contrário, embora a primeira série começou hoje pela manhã. Não é porque nós assumimos determinados compromissos que Deus nos garante determinadas coisas. Mas é porque Deus nos garante determinadas coisas, independentemente de qualquer circunstância, que como filhos nós correspondemos a Ele com determinados compromissos. No dia 25 de maio de cada ano, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Os números são estarrecedores, irmãos. No último dia 25 de maio de 2018, havia cerca de 9.000 crianças no Brasil cadastradas e aguardando adoção. Isso aquelas que estavam cadastradas nas varas da infância e da juventude. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 10 anos, apenas 9.000 crianças foram adotadas. Enquanto isso, você encontra uma situação paradoxal. Há muito mais crianças que nem estão cadastradas para serem adotadas do que aquelas que estão cadastradas. E grande parte daquelas que, mesmo estando cadastradas para serem adotadas, não serão adotadas possivelmente por ninguém. E a razão é porque ou são crianças que foram abandonadas em grupo de irmãos, 2, 3, 4, e que a justiça dá prioridade para que eles sejam adotados pela mesma família para evitar o rompimento segundo daquela unidade que ainda está ali se segurando nas relações fraternais entre os irmãos, e também um outro tipo de crianças que são aquelas portadoras de deficiência física ou mental, e que de alguma forma as pessoas escolhem, desculpa a expressão, meio como quem se escolhe cachorrinho em pet shop, o mais bonitinho, o do olhinho azul, o mais gordinho, aquele que está em melhor condição de saúde e assim por diante. O fato é que essa contradição faz com que quem quer adotar, muitas vezes não pode, e quem pode, muitas vezes não quer. E então crianças que há uma década atrás eram crianças recém-nascidas, hoje já são pré-adolescentes ou adolescentes, e, portanto, vão ficar, muitas vezes, sem a possibilidade de estar no lar novamente. Querer e poder, portanto, são 2 condições básicas e incontornáveis para alguém adotar e para alguém ser adotado. Pensando justamente nesses 2 aspectos, querer e poder, é que eu gostaria de convidá-los para ler comigo um texto da Sagrada Escritura, que é a primeira das garantias que Deus certamente nos faz, como Deus que é, e que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 14 a 17. Hoje nós vamos falar sobre a garantia que Deus nos dá de que Ele é o nosso Pai e que nós fomos adotados porque Ele quis e porque Ele pôde nos adotar. Romanos capítulo 8, verso 14 a 17, onde nós vamos ler sobre a garantia que Deus nos dá de que Ele é o nosso Pai. Romanos capítulo 8, verso 14 a 17. Nós estamos de dieta no mês de janeiro, não do panetone, mas do costume de termos a projeção ali projetada do texto bíblico, para que nós possamos nos
retornar ao costume de trazer a Bíblia para a igreja. Então, se você está aí com a Bíblia ou com o celular, abra, ou clique e acesse em Romanos capítulo 8, versos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Curva a sua cabeça por um instante. Vamos falar com Deus, com este Pai que está aqui presente. Vamos pedir que Ele fale ao nosso coração, mesmo usando um homem fraco e imperfeito, como esse que está falando a você. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui e podermos Te oferecer este culto, porque senão estaríamos, ó Pai, se não fosse a Tua graça, nas sarjetas da vida, Senhor, totalmente escravizados por um espírito de orfandade, que nos dava a certeza de que fomos criados à Tua imagem e semelhança, porque esta consciência cada ser humano tem, até mesmo aqueles que dizem não crer em Ti. Mas não tínhamos essa maravilhosa convicção, garantida por Ti mesmo, de que somos Teus filhos e filhas. E que nesta noite, por exemplo, estamos aqui reunidos como Tua família, Teu povo, irmãos e irmãs ao redor do Pai. Ó Deus, essa certeza que é tanto emanada da Tua palavra, como também testificada em nós, dentro de nós, pelo Teu Espírito, é isso que nós pedimos que aconteça nesta noite e ao final desta mensagem, que nós saiamos daqui mais resolutos, convencidos de que de fato fomos adotados na Tua família, nós que não éramos filhos, que éramos criaturas feitas à Tua imagem e semelhança, por intermédio de Jesus, porque nele cremos, pela Tua graça e misericórdia nos tornamos, fomos transformados em Teus filhos. Que essa convicção nos faça então, ó Pai, viver como filhos e não como órfãos. E que isso aconteça na medida em que a Tua palavra for ministrada e o Teu Espírito use palavras limitadas de um homem limitado para falar aos nossos corações. Mas também eu Te peço, Senhor, que se há alguém entre nós ou que nos assiste, que certamente foi escolhido por Ti, ó Pai, para ser Teu filho ou filha, que através desta palavra, por meio desta mensagem, possa de fato ter um encontro real e ser adotado, buscado por Ti mesmo, que és aquele único que pode adotar e que quer adotar os seus filhos. É assim que nós Te oramos, pedindo a Tua graça e misericórdia e a unção do Teu Espírito Santo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Quando Paulo escreveu essas palavras de Romanos capítulo 8, o problema da orfandade não era um problema, ou não é um problema moderno, era um problema daquela época também. Porque, embora naturalmente alguém que gerasse, um romano que gerasse um filho, qualquer homem em idade reprodutiva, naquela época, que podia gerar filhos, era biologicamente pai daquela criança, o assumir a paternidade não era algo tão natural assim. Você vai ver uma ilustração agora, projetada, que mostra um afresco romano que conta a história de um parto comum àquela época. A mãe tinha filhos sentada, como hoje está sendo redescoberto ser a melhor posição para o parto, e a criança, depois de ser enrolada em alguns panos, era deitada no chão frio do mármore ou do granito. E o pai, que não assistia ao parto, que era convidado a estar
ali com a criança depois de nascida, tinha então a oportunidade, segundo a informação que nós temos de um livro chamado História da Vida Privada, de Philippe Arié e Georges Duby, de levantar a criança. A palavra que é usada para levantar a criança do mármore ou do granito é usada, portanto, para designar o ato deliberado da vontade de um pai que, mesmo tendo gerado aquele filho, poderia eventualmente rejeitá-lo. É dito, portanto, que em Roma não se tem um filho, você levanta um filho. E o pai, então, exerce essa prerrogativa, de acordo com aquela normativa, tão logo nasce a criança, levantando-a do chão, onde a parteira a depositou, para tomá-la nos braços e assim manifestar diante de todos, da mãe e de todos que estavam presentes, que a reconhece e se recusa a enjeitá-la. Porque a coisa mais comum naquela época era a criança que não tinha esse reconhecimento do pai ser exposta diante da casa ou no monturo público, e quem quisesse que a recolhesse. Era comum para gregos e romanos, que normalmente são tidos como os povos mais civilizados da antiguidade, alguma coisa que nós hoje certamente não aceitaríamos: o infanticídio, a morte de uma criança com defeito físico ou mental. Já judeus, egípcios e até os bárbaros alemães, germanos da época, godos e visigodos, que eram conhecidos como os bárbaros do Império Romano, das fronteiras externas do Império Romano, jamais faziam isso. Quando Paulo, portanto, fala sobre aquilo que nós acabamos de ler, ele talvez tinha em mente essa imagem que você está vendo aí, de que uma criança nasceu e que o Deus a quem ele pregava para os romanos, a carta é escrita à igreja em Roma, que conhecia muito bem esse costume e estava impregnado desse ambiente cultural e social, esse Deus levantou, adotou essa criança, tomando-a como filho. De certa maneira, quando Paulo diz essas palavras, há um certo paralelo entre o instituto da adoção no Império Romano e aqueles praticados por judeus, por exemplo, na Antiga Aliança. Lembra, Moisés foi adotado pela filha de Faraó. No entanto, William Hendrickson, quando comenta esse texto, diz que Paulo usa o termo adoção de uma maneira completamente diferente, porque ele tem em mente que Deus, ao adotar, adota não porque simplesmente é obrigado a fazê-lo, mas porque deseja fazê-lo e tem o poder de fazê-lo. Na Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, quando se define a adoção, se diz assim: por essa graça, os que foram justificados em Cristo são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, de Deus, recebem o espírito da adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos pelo Pai, como de fato o Pai que é, nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. O texto que nós lemos está em Romanos capítulo 8. E se você mentalizar rapidamente a maneira como Paulo está expondo o Evangelho em Romanos, que é esta a sua missão quando escreve aquela carta, para que os irmãos em Roma pudessem compreender a sua mensagem, o seu ministério, e eventualmente apoiá-lo numa viagem à Espanha, que era o objetivo do apóstolo quando escreve aquela carta, ele gasta os 4 primeiros capítulos com 2 das doutrinas mais importantes da Bíblia: que o homem é pecador e que ele só é salvo pela fé em Jesus Cristo, a doutrina da depravação total e da justificação pela fé. Quando chega no capítulo 5, tendo esse homem sido justificado, aparece aquela famosa frase: justificados, pois, mediante a fé, temos. E a partir do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar de outras doutrinas da graça, como a santificação, e aqui no capítulo 8, a adoção. Quando ele chega aqui,
ele está falando, na verdade, de duas realidades muito claras. Sinclair Ferguson, um pregador reformado americano, diz que todo esse capítulo pode ser resumido em duas expressões. Uma que está lá no começo, que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a segunda expressão é: nada nos separará. E uma depende da outra. Esse Deus que nos adota e que faz com que nada possa nos separar dele, nos adota porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele regenerou, transformou, resolveu o problema legal de cada um de nós quando pagou na cruz o nosso pecado, dando um inocente em nosso lugar, o seu Filho Jesus Cristo. E, portanto, não há nenhuma dívida que possamos ou precisemos pagar, porque tudo já foi pago, consumado está. Ele, então, ato contínuo, simultaneamente, adota-nos na sua família, como filhos que passamos a ser. Não se trata de uma cronologia como se uma coisa viesse depois das outras, mas de duas situações que se sobrepõem. Uma resolve o problema legal, não há mais condenação. O outro resolve o problema relacional, de inimigos passamos a nos tornar filhos da família de Deus. Deus se torna para nós não apenas aquele que pagou a nossa culpa, mas também aquele que nos convida à comunhão, nos chama para junto dele e nos faz filhos e filhas dele. A teologia chama isso de união mística. É quando nós somos colocados no corpo de Cristo, cujo cabeça é ele, e pelo qual ele se torna o nosso Pai, e todos que são dele se tornam irmãos e irmãs em Cristo. Um outro comentarista chamado Evans diz que regeneração tem a ver com a mudança da natureza, justificação com a mudança da situação jurídica, santificação com a mudança do caráter e adoção com a mudança do relacionamento com Deus, porque passamos a ser filhos e não apenas criaturas. Um outro comentarista, Thyssen, vai na mesma direção, dizendo assim, que na regeneração recebemos uma nova vida, na justificação uma nova situação diante da lei de Deus, mas na nova adoção, ou na adoção, uma nova posição na família. Deixamos de ser aqueles que estão na franja externa, do lado de fora da casa com Deus, para que sejamos parte da família. Quem opera tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que, quando nos batiza com o seu Espírito, nos faz fazer parte deste corpo de Cristo. Calvino considera que a função primordial, o primeiro título que o Espírito Santo recebe, não do ponto de vista cronológico, porque ele é chamado de Consolador lá em João capítulo 14, 15 e 16, mas aqui ele é o Espírito da adoção, no sentido que é a coisa mais importante que ele faz. E Deus mostra isso quando faz com que o Espírito Santo venha habitar no coração do crente, para fazer aquilo que o texto diz, dar convicção interna de que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. No entanto, querido, da mesma maneira como lá na Roma Antiga, era possível que alguém fosse biologicamente filho, sem ser reconhecido pelo pai como filho. Algumas vezes eu percebo que é possível você, na cabeça, entender que racionalmente você é filho de Deus, mas em alguns momentos extremos da sua vida, você não se sentir emocionalmente filho de Deus. Portanto, é possível que você compreenda essa doutrina, que você saiba dessa verdade. No entanto, em alguns momentos você se pergunta, será que Deus, se fosse meu pai, me faria sentir o que eu estou sentindo, passar pelo que eu estou passando? Alguém já disse que a maior certeza que alguém tem de que é de Deus é que na hora do maior aperto, uma pessoa que não crê em Deus normalmente clama, Deus, cadê o Senhor? Mas um filho diz assim, Pai, ajuda-me. O fato é que, tanto do ponto de vista
racional, quando Deus esclarece e abre sua mente para que você compreenda que é filho de Deus, mas também do ponto de vista dos afetos, quando você se sente, especialmente nos momentos mais extremos da sua vida, que você é filho de Deus, que essa obra é do Espírito Santo e é através dela que Deus nos dá a garantia da sua paternidade. E deixa eu dizer uma coisa, não tem nada que você faça que mude essa realidade. Você é e sempre será um filho amado pelo Pai, que o levantou da pedra do abandono, da rejeição, da solidão e da condenação eterna. Portanto, Deus nos dá essa garantia da paternidade. Em primeiro lugar, como diz o texto, porque como filhos de Deus, veja o verso 14, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, o que nos dá um senso de propósito. Observe o que é que diz o verso 14. Todos os que são guiados, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E para você compreender o que existe aqui por trás dessa metáfora que Paulo fala de guiar como filho de Deus, imagine que quando alguém nascia em Roma, não era necessariamente a mãe que criava. Havia uma nutriz, uma ama de leite, que cuidava dos primeiros dias e meses daquela criança, dando-lhe as condições mínimas de sobrevivência. Mas logo depois aparecia uma outra figura, o chamado paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo, um tutor, que ficava responsável para cuidar da educação e da formação do caráter dessa criança. O pai vivia a sua vida, a mãe eventualmente vivia a sua vida, no final do dia eles recebiam um pacote pronto de uma criança limpa, alimentada e criada por um paidagogos. A expressão que Paulo tem em mente quando diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, é que o nosso paidagogos é o Espírito de Deus. É Ele quem efetivamente nos cria, quem efetivamente forma em nós o caráter de Cristo. Quem efetivamente nos educa em princípios e valores. E Ele faz isso nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça e guiando a nossa vida, determinando as nossas escolhas, tomando-nos pela mão. Era costume nas manhãs de Roma, ou de qualquer cidade romana, qualquer cidade do Império Romano, que pela manhã as crianças saíssem pegas pela mão, pelos seus respectivos pedagogos para as escolas, quando eram maiorzinhas, para receberem o conhecimento do trivium ou do quadrivium, que eram ensinamentos básicos das letras básicas, das letras clássicas. Eles eram pedagogos que educavam aquela criança, e o que Deus está dizendo aqui por meio do apóstolo Paulo, é que ao invés de um tutor externo que pega a nossa mão por fora, o Espírito Santo é um tutor interno que nos guia de dentro para fora, com o objetivo de educar, ensinar e formar o nosso caráter. O que nós chamamos de santificação não é nada mais, nada menos do que a manifestação da santidade do Espírito Santo, moldando a nossa natureza, para que não tenhamos apenas uma natureza carnal, vendida a paixões e concupiscências, mas tenhamos uma natureza semelhante à natureza de Cristo, que também é santo, como Deus, o Pai e o Deus Espírito. A ideia, então, de sermos guiados pelo Espírito Santo é de alguém que nos segura com as mãos, mas não do lado de fora, do lado de dentro. E ele faz isso usando um termo bem específico, quando ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A expressão é hios, que em grego significa aquele filho que já tem todos os privilégios e responsabilidades proporcionais à sua idade, que vão crescendo com a sua idade, mas que são da família. Não são alguém que foi, ou não é alguém que foi tomado para parecer da família. Era comum, até mesmo aqui no nosso país, que eventualmente alguém que era criado com a família, era tido por irmão, por irmã, por pai, por filho, mas não tinha necessariamente os mesmos direitos e privilégios de quem era de fato gerado por aquele pai, gerado por aquela mãe. Aqui não é o caso. Rios aqui significa que Deus gerou, adotou no seu coração
cada um de nós, e colocou em nós o seu Espírito para que todos que são guiados por esse Espírito tenham senso de propósito. Não seja um cachorro sem dono, que não tem começo, meio e fim, que não tem projeto, que não tem perspectiva. Eles eram guiados para que, com o passar do tempo, toda a formação daquele caráter viesse a acontecer. Assim Deus faz conosco. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a promessa de Deus, a garantia de Deus. Segunda verdade é que Deus nos dá a garantia dessa paternidade, porque como filhos de Deus passamos a ter intimidade com Deus. Isso nos dá senso de valor. Se o propósito que nós precisamos ter, o senso de propósito, tem a ver com o fato de que Deus tem um caminho e nos guia por ele, pelo seu Espírito, o senso de valor que nós precisamos ter como filhos é nos dado pela intimidade que passamos a ter com Deus. Veja o verso 15. Diz assim: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, significa que eles já tinham vivido isso, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Aqui um contraste daquelas adoções que eram feitas no Império Romano por interesse não afetivo. Por exemplo, se um homem romano tivesse só filhas que não herdavam, que não tinham direito à herança, o seu nome e tudo que ele tinha construído passava para um outro homem mais próximo da sua família. Daí porque muitas vezes um homem no final de sua vida adotava até jovens com a idade de adolescente, para pelo menos ter o seu nome preservado para a posteridade e o patrimônio que conseguiu construir não ser perdido para estranhos. Mas esse tipo de adoção não envolvia afeto nenhum. Você imagina você ser adotado sabendo que a única coisa que fez alguém lhe adotar é o fato de que você vai cumprir uma função. Não tem sentimento, não tem carinho, não tem choro, não tem preocupação, não tem aquelas próprias coisas de pais e mães, quer os filhos tenham saído de dentro das mulheres ou do coração de ambos, e que explicam a paternidade e a maternidade, a coisa mais maravilhosa que você pode ter como experiência afetiva no mundo, na sua história de vida. Então, quando ele diz aqui que, como filhos de Deus, passamos a ter intimidade de Deus, e isso nos dá senso de valor, ele está contrastando aqui duas realidades. Uma anterior que eles tinham sofrido, era o espírito de escravidão. Muitos dos filhos tinham sido escravos, e muitos dos filhos tinham e continuavam sendo escravos, eram adotados só por essas razões pecuniárias e patrimoniais. Mas ele diz, esse tipo de adoção que era praticada trazia medo. E qual era o medo? O medo era porque se eu fosse adotado em 2018, para ter uma certa porção, uma certa parcela do patrimônio daquele que me adota, se em 2019 ele adotasse um outro, isso seria dividido pela metade, e se em 2020 adotasse outro, seria dividido com um terço para cada, e assim por diante. Agora imagine alguém que sabe que qualquer pessoa que vier a ser com ele adotado naquela família vai dividir com ele a única coisa que fez o pai adotá-lo, que é a questão de ordem pecuniária, financeira e patrimonial. É uma situação de semi-escravidão, de temor contínuo. Não há segurança, não há paz, não há intimidade. Que valor essa criança tem, sabendo que ela é apenas um percentual da adoção, do patrimônio da família? Mas aqui Paulo diz, não, com Deus é diferente. Ele me adota na sua família para eu passar a ser íntimo com Ele, e isso me dá senso de valor. Eu começo a ter o nome, eu começo a ter o afeto, eu começo a ter a atenção, o cuidado, a proteção, e isso ele chama de espírito de adoção. Decorrente desse espírito de adoção vem a intimidade e o valor que você sente por ter sido amado, escolhido, querido, chegado para junto de alguém que realmente quis ser pai.
mesmo quando você não tinha mérito ou valor algum e ninguém olhava para você. A verdade é, queridos, que isso permite um senso de valor tal, uma intimidade tal, que também permite certas ousadias. Certamente você já viu na internet, se na época não teve a oportunidade de ver na televisão, uma imagem que talvez projete a ideia maior de intimidade que um filho pode ter ao pai. Na época do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, o seu filhinho, John, é tirado uma foto dele embaixo da mesa, no salão oval. E ali estava o pai trabalhando com a sua caneta e os seus papéis sobre o tampo da mesa, resolvendo os problemas do mundo, como o homem mais poderoso da sua época. E o filho tinha intimidade que com um carrinho pequenininho debaixo do vão do birô do seu pai, não era para aquele pai ninguém mais importante. Era a pessoa mais importante, que gozava da intimidade, que tinha um senso de valor, que não precisava ser anunciado, entrava pela porta, podia ficar debaixo do birô do pai e tinha com o pai uma intimidade, porque ele tinha senso de valor. Ele valia não por causa de algum contexto político ou geopolítico, mas porque era simplesmente filho. Essa ideia que faz com que Paulo diga aqui que no momento em que eu mais precisar, eu posso, por causa desse espírito de adoção, de ser um filho realmente recebido pelo pai, clamar: Abba, Pai. Você já deve ter ouvido que essa expressão é decorrente de um uso bem infantil, que faz com que alguns traduzam essa expressão por painho, no nosso nordestinês, ou papai. Mas, na verdade, a palavra que é usada aqui é a palavra de um grito de socorro no momento de lancinante dor, sofrimento ou perigo. É quando o filho não tem a quem recorrer e recorre à primeira pessoa que ele sabe que vai contar integralmente. É quando ele, diante de um perigo, grita: Pai. A ideia aqui é que essa intimidade, essa confiança é decorrente do fato de que ele foi adotado e é total e completamente filho, tanto quanto fosse gerado. Isso dá senso de valor. E é isso que permite que eu e você, quando não tenhamos ninguém nem nada para contar, possamos gritar: Pai! E não apenas meu Deus, meu Senhor, não apenas ó Criador, ó Deus Altíssimo, todos nomes que certamente revelam quem Deus é, mas não na intimidade, no valor, no afeto de uma relação paternal. Andando um pouco mais, você percebe que essa garantia da paternidade de Deus também é porque, como filhos de Deus, passamos a ter o testemunho interno de quem nós somos e a quem nós pertencemos, e isso nos dá o senso de identidade. Veja, eu estou falando de coisas que são necessárias e que, teoricamente, uma adoção de uma criança precisa garantir para ela, que ela tenha senso de propósito, que ela tenha senso de valor e que ela tenha senso de identidade. Eu estou dizendo para você que isso é garantido apenas por Deus como Pai. Observe o verso 16. Diz o texto que o próprio Espírito, em letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que nós somos. Não é que seremos, ou podemos ser, que nós somos filhos de Deus. O contraste aqui é que alguém podia receber o nome de uma família, mas não ser considerado como filho. Aqui não, aqui nós recebemos o nome e o sobrenome, e por isso recebemos também uma identidade. Por que o Espírito Santo precisa vir habitar em mim? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele é o selo, a garantia, quando você manda uma carta, quando se mandava carta, e colocava um selo no valor correspondente ao custo ou ao que era cobrado de tarifa pelo correio do ponto A para o ponto B. O que garantia não era a boa intenção do que você tinha escrito lá, não, era o selo sobre o envelope. Se você tivesse uma carta belíssima, bonita, no papel bonito, belíssimo, e não colocasse o selo, a carta não chegava, voltava para você.
A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é o que garante que nós, enquanto aqui estivermos, seremos preservados para aquele dia em que chegará a hora de chegar ao destino final. E aí então segura e garante a nossa vida, ele é o penhor, é uma outra expressão que Paulo usa escrevendo aos Efésios. Quem já precisou de dinheiro emprestado sabe do que eu estou falando. Vai na Caixa Econômica, tira a aliança de casamento sem a mulher ver. É melhor dizer para ela. E então, chega lá e diz assim, avalie. Normalmente é avaliado mais barato, mas em compensação o juro é mais baixo. E aí você deixa lá. E o que garante à Caixa Econômica que você vai pagar o empréstimo é a aliança que você deixou, é o penhor. A aliança está penhorada. A Bíblia diz que o que garante que Deus vai resgatar a cartela chamada Robson Grangeiro Monteiro é que nele habita o Espírito, o penhor. Assim como em você. Mas veja que é mais do que simplesmente ser um selo e um penhor. É produzir em nós uma identidade, porque parte da obra do Espírito Santo é nos transformar. A coisa mais maravilhosa do mundo, eu vejo isso. É quando crianças que são adotadas por amigos, por familiares, por pessoas que eu conheço e que têm proximidade comigo, começam a parecer com os seus pais adotivos. Eu não estou falando de questão física, o sujeito pode ser loiro e a criança pode ser preta, negra, pouco importa. Ele pode ser negro ou a criança ser loira, isso aí não é o caso, é o jeito de andar, é o gosto, é o paladar, é a maneira de se vestir, é a maneira de falar, uma identidade começa a ser formada, porque a convivência do pai com aquela criança molda aquela criança, dá a ela um senso de identidade. Eu pareço com o painho, mesmo que eu não seja filho natural dele. A Bíblia diz que a obra do Espírito Santo é nos fazer parecidos com Jesus, não iguais porque não somos Deus, mas semelhantes a Ele. E Ele vai moldando, de modo que as palavras que são dele começam a se tornar minhas. O jeito dele agir numa situação começa a ser minha forma de agir. E isso é gerado pelo Espírito Santo que nos adotou e nos dá, então, um senso de identidade. Essa confiança é o que nos permite, então, quando precisamos, o Espírito Santo falar silenciosamente no seu coração: você é dele. Você é dele. Há momentos na vida em que nós ouvimos a voz do Espírito Santo dentro de nós, nos fazendo lembrar que de todas as coisas que nós podemos duvidar, uma delas certamente não podemos. É que Deus, que nos adotou como seus filhos e filhas, eventualmente nos deixaria pelo caminho e nós deixaríamos de ser filhos ou deixaríamos de ser filhas. Deus não abandona os filhos que adota. Uma vez filho, filho para sempre. E finalmente, essa garantia da paternidade de Deus, essa paternidade que Deus nos dá, é porque como filhos de Deus passamos a ter uma herança eterna com Cristo, o que nos dá um senso de direito eterno. Veja o verso 17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O contraste que Paulo quer estabelecer aqui é entre uma herança temporária, que faria com que, à medida que outros fossem adotados, a sua parte diminuísse, com uma herança eterna, que só faz crescer na medida em que as pessoas que são nossos irmãos e irmãs nos enriquecem pela presença deles na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 5, no verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de ricas bênçãos e bênçãos eternas. O contraste, portanto, era que
Em Cristo nós passamos também a ser herdeiros. Nós não somos alguém que apenas recebemos casa, comida e roupa lavada, porque alguém teve pena de nós e nos colocou na família de Deus. O que é de Cristo é seu. Cristo garantiu para você acesso à presença de Deus, salvação eterna, porque Ele é o garantidor, o arrimo da nossa sorte, o fiador da nossa eternidade. Temos um que intercede por nós à direita do Pai, que é Jesus Cristo. Esta é a obra dele hoje. E temos um dentro de nós que nos fortalece e nos encoraja, dizendo: vamos mais um pouco, a herança está diante de você, você chega lá, e esse é o Espírito Santo. O contraste, então, é de que nós temos uma herança eterna. E, queridos, se nós temos uma herança eterna, deixe-me dizer, podemos ser pobres de Jó dessa vida, mas seremos ricos eternamente por causa das riquezas de Cristo. E isso não é alienação e nem é conforto religioso vazio. Quando alguém me diz isso, baseado na ideia de Marx de que a religião é o ópio do povo, porque anestesia para as vicissitudes e desgraças da vida, projetando uma esperança para a eternidade que, segundo eles, não tem fundamento nem garantia nenhuma, eu normalmente replico dizendo assim: pior vocês, que acham que aquilo que vocês acumularem e conseguirem aqui, conseguirão colocar dentro de um caixão, e no caixão estaremos nus assim como nus viemos ao mundo. Que alienação pior, senão a de vocês. Paulo escreve aos Coríntios, no seu capítulo 15, capítulo da ressurreição, na sua primeira epístola, dizendo assim, que se a nossa esperança se resumir a esta vida, seremos os mais desgraçados do mundo, os mais desgraçados, porque sabemos que nesta vida, nesse vale de dores e de lágrimas, alguns momentos serão felizes e cheios de plenitude, mas nós não estamos ainda no jardim. Nós ainda não voltamos para o jardim de onde fomos expulsos na pessoa do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva. O jardim está preparado, mas nós ainda iremos entrar no jardim. E do lado de cá, nada do que construirmos ou obtivermos, como se fosse uma suposta herança, nos levará para dentro do jardim com essas posses ou condições. Prestígio, títulos, diplomas, dinheiro, reconhecimento humano, tudo ficará. E aí a consequência natural disso é: onde eu colocarei o meu coração? Porque onde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Decorrente dessa herança eterna, não deveria eu investir na eternidade ao invés de nesse mundo? Fazendo o que Paulo diz, quer tenhamos o que comer, o que beber e com o que nos vestir, sejamos satisfeitos? Mas ao mesmo tempo, o nosso coração arraigado aqui, achando que a herança eterna não é suficiente, nos faz muitas vezes construir castelos de areia que com a morte serão esquecidos e deixados para trás. Veja então que eu falei sobre 4 sensos decorrentes dessa garantia. Deus nos dá senso de identidade, de valor, de propósito e senso de herança eterna, de direito eterno. Não é isso que um filho precisa de um pai? Não é disso que nós estamos falando quando geramos filhos? Dizer que o filho tem valor, tem identidade semelhante à nossa, por isso colocamos o nosso nome. Tem propósito, não vamos abandoná-lo no caminho, vamos criá-lo para se tornar gente. E deixaremos para ele uma herança. Humanamente falando, não é disso que nós falamos quando falamos de paternidade, quando o núcleo de psicossocial do Tribunal de Justiça, das varas da infância e da adolescência, vão às casas dos que querem adotar, não é isso que eles querem ter certeza? Aquele lá vai dar senso de propósito, vai dar senso de valor, vai dar senso de identidade, vai dar direitos àquela criança. A assistente social e o psicólogo ou a psicóloga vão garantir isso. É isso de que nós estamos falando? É. Pois eu lhes digo, maior ainda é Deus para dar isso de maneira eterna, profunda e irrevogável. É esta garantia que Deus nos dá. Eu brinquei no início da mensagem, chegando agora ao final dela, que nós ainda estávamos no Natal.
E quando nós estávamos decidindo as séries de mensagens para esse primeiro trimestre, decidimos que essa primeira seria as garantias que Deus nos dá. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, passada a festa, aquela natural sensação de que aqueles momentos festivos de celebração continuarão, e a gente começa amanhã, primeira segunda-feira real do ano de 2019, a viver a dura realidade da vida, pode ter certeza que em algum momento, a partir de amanhã, você vai cair na real e dizer assim: o ano começou e a vida continua. E quando o ano começa e a vida continua, e diferentemente do que talvez você ilusoriamente pensava, que tudo iria ser diferente depois que o ano passasse, só tem algumas coisas que podem realmente garantir força para viver. E uma delas é que Deus é seu Pai. Deus é seu Pai. Se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se isso já aconteceu com você, duvido do governo, duvido do pastor, duvido da igreja, duvido do seu dinheiro, duvido do gerente do seu banco, duvido do motorista ao seu lado, duvido de qualquer um, duvido de qualquer coisa, só não duvido de uma coisa, é que Deus é seu Pai. Porque é isso que vai lhe sustentar no ano de 2019. E daqui a pouco, quando nós sentarmos ao redor dessa mesa, sabe o que é que vai acontecer? Aquela famosa refeição que você já teve ou ainda tem, eu só tive, não tenho mais, em que meu pai sentava na cabeceira, e quando Deus senta na cabeceira, Ele paga a conta. Ele garante acesso, valor, propósito e direitos. Quando sentarmos ao redor deste pão e deste vinho, na primeira ceia do ano, nós estaremos como irmãos e irmãs em Cristo, ao redor do Pai. E o Pai garante que é Pai. Ele não nos deixa no chão, Ele nos levanta para si. Agora é possível, meu querido amigo, que você conheça essas verdades. Eu me recordo que quando essa primeira vez na minha vida que essa verdade foi dita para mim, eu questionei dentro de mim com aquilo que eu tinha sido ensinado. E o que eu tinha sido ensinado é que todo mundo é filho de Deus. E quando alguém disse, não, todo mundo é criatura de Deus. Filho você se torna. Porque por natureza nós não somos filhos, já que nascemos pecadores. E Deus não tem filhos pecadores. Ele tem filhos semelhantes a Ele. Ele é santo, é puro. Você se torna filho quando você se entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quando aquilo eclodiu 30 e tantos anos atrás, 38 anos atrás, eu pensei aqui comigo, então eu quero. Então eu quero. Então eu quero. Eu quero ser filho de Deus. O que é que eu preciso fazer? E então a pessoa disse, acredite que Ele quer ser seu Pai. E Ele prova o seu amor para com você e para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando você ainda não o conhecia. Recentemente eu ouvi a história de um missionário que adotou uma criança em um dos países da África onde ele se via. E aquela criança tinha sido e tinha passado por todo tipo de sofrimento que uma criança pode passar.
sofrimento físico, emocional, abuso sexual. E aquele missionário, justamente porque ninguém queria adotar, e ela estava se tornando uma menininha no orfanato, e todos queriam apenas crianças pequenininhas, bebês, ele resolveu adotar aquela criança. Mas uma criança que passa por aquilo que aquela criança passou, não é uma criança que facilmente se entrega ao afeto de um pai. Então, por anos, conta esse missionário, ele proveu para aquela criança tudo o que ela precisava, protegeu, deu as melhores escolas, comprou as melhores roupas, os melhores brinquedos, fez tudo aquilo que ele faria e tinha feito com seus filhos agora já crescidos. E diz no seu testemunho que a única coisa que ele nunca, até aquele momento tinha ouvido, era aquela expressão doce que todo pai aqui já ouviu: papai, painho, pai. Então ele disse que fazia tudo por aquela criança, mas aquela criança não confiava no seu amor de pai. Não era uma questão de que ele não provava, ele provava. Ele dava tudo, educava bem, cuidava, protegia, alimentava, tratava como um filho, porque de fato ele cria que aquela criança era um filho que Deus tinha lhe dado, uma filha que Deus tinha lhe dado. Mas ela não o reconhecia como pai. Até que um belo dia, do nada, quando ele já tinha desistido de esperar isso, então a criança, como acontece às vezes com os pequenos, de tanto usar o tênis, o solado do tênis soltou. E aí ela tropeçou e viu que o solado do tênis soltou. Então ela pegou o solado, tirou do pé o sapato que tinha soltado o solado e disse assim: papai, compre um sapato novo para mim. Então ele descobriu naquele momento que aquela criança tinha, enfim, crido e confiado que que ele queria ser pai dela. Eu quero dizer a você, meu querido, esqueça a religião. O que Deus tem feito com você? Ele tem lhe abandonado? Você está agora vivo e com saúde aqui, olhando para mim, por quê? No ano que passou, quantos perigos você passou? E Deus lhe protegeu. Quantas orações você fez, crendo ou não, porque estava desesperado e disse: Abba, Pai. E Ele atendeu. É verdade que Ele disse a você alguns não, porque pai é assim, Deus também diz não. Mas Ele protegeu, Ele colocou o pão sobre a sua mesa, Ele cuidou de você. Você não está entendendo que Deus quer ser seu pai? Você não está entendendo que Deus está propondo, dizendo assim: eu quero lhe adotar como filho? É porque você já foi muito batido pela vida, inclusive pela religião? É porque você já foi muito abusado e tem dificuldade de confiar? É porque o seu pai humano não foi o pai que você precisava que ele fosse? E aí você desconfia dessa ideia de que Deus é pai, porque o modelo de pai que você tem é horrível? É por isso. É porque o seu coração está cheio de orfandade e você acha que tem que fazer tudo sozinho, dar conta da sua vida, e se não for você, não tem ninguém por você na vida. Você é um guerreiro, um sobrevivente. É por isso que você não percebe os pequenos cuidados de Deus, que lhe tira do chão e lhe levanta, que lhe dá nutrição, que não delega para você a outros, que não contrata um cuidador para você, Ele cuida de você. Você não está entendendo que Deus quer ser seu pai? Ele quer ser seu pai. Ele escolheu você para ser filho ou para ser filha. Está na hora de você pegar o seu sapato rasgado, ou o seu coração descolado e rasgado, e dizer assim: papai, compra um sapato novo para mim. Papai,
compra uma salvação eterna para mim. Me dá senso de valor, senso de identidade, senso de propósito, senso de direito eterno, porque é isso que Deus já garantiu para você. E é isso que eu vim lhe dizer hoje à noite. Então eu gostaria de convidar você a dizer assim: eu aceito Deus como Pai. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filha de Deus. Porque Ele certamente não quer você apenas como uma criatura, nem como um escravo fora de casa que apenas come do que sobra dos filhos. Ele quer botar você na mesa da comunhão e você fazer parte do corpo. Ele quer isso para você. Assim como quer para você que já é filho e filha e tem certeza disso, mas que anda do tipo como se não tivesse pai, não tivesse a quem recorrer, um desespero e uma ansiedade, uma descrença e uma insatisfação para com a vida, que parece que você é um cachorro sem dono, e você não é. Deus está cuidando de você, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, que você não esteja tomando águas cristalinas, nem repousando em pastos verdejantes. O Senhor é seu Pai e pastor, e nada lhe vai lhe faltar, nem em 2019, nem em momento algum da sua vida. Então eu gostaria de fazer um convite duplo nesta noite, àqueles que nesta noite gostariam de dizer: eu quero ter Deus como meu Pai, Jesus Cristo como meu Salvador e Redentor, porque foi Ele que garantiu tudo isso na cruz. Eu convido você a, nesse momento, orar comigo, e eu orarei com você e por você. Mas também há aqueles que são filhos, que são filhas, mas que estão vivendo como se não fossem. Eu também gostaria que você ficasse livre do espírito de escravidão e passasse a viver segundo o espírito de adoção, que permite que sempre que você precise, você possa dizer: Abba, Pai, e Ele vira em seu socorro. Curva a sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Eu garanto a você que eu não vou nem insistir, nem apelar à sua emoção, porque eu sei que quando a gente fala de paternidade, dessas coisas, o nosso coração fica tocado. Mas eu creio que aquilo que você precisava ter esclarecido na sua mente, você foi esclarecido hoje, sobre o propósito que Deus tem para que você seja filho ou filha de Deus. Então eu quero fazer um convite simples e rápido. Se você está aqui nessa noite convidado por alguém, ou já tendo vindo algumas vezes, já ouviu tantas vezes o Evangelho, ou talvez pela primeira vez, mas gostaria de nessa noite marcar o momento em que você está dizendo: eu quero ser filho de Deus, eu quero ser filha de Deus. Eu gostaria de onde você estiver aí, de maneira bem tranquila e discreta, enquanto todos estão orando e cuidando cada um da sua própria vida, gostaria que você ficasse de pé, onde você está agora, porque Deus quer ser seu Pai, porque Deus quer ser seu Pai. Se existe alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele seja seu Pai eternamente, como Ele deseja e providenciou para ser, fique de pé onde você está. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente, eu vou simplesmente orar com você. E eu peço para que você fique de pé, porque depois eu gostaria de entregar algo para marcar esse momento da sua vida. Se existe alguém, fique de pé agora. Ao mesmo tempo, eu também convido que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que já tem consciência da paternidade de Deus, mas que está vivendo no desespero, na angústia, na ansiedade, na incredulidade de alguém como se não tivesse pai, que você pudesse agora renovar os seus vínculos de afeto e de compromisso com este Deus, dizendo: Senhor, eu quero viver como um filho teu,
como uma filha tua e não como se fosse alguém abandonado no mundo. Se você também quer orar comigo e orar junto comigo nessa hora, fique de pé também. Eu gostaria de orar com você e por você, na certeza de que Deus quer e providenciou todas as coisas para ser seu Pai. Então seja você aquele que vai entregar a sua vida pela primeira vez, ou seja aquele que vai renovar a sua vida com Deus, na relação de pai e filho. Fique de pé, nós vamos orar juntos agora, e eu já vou orar agora, não vou insistir mais. Se existir alguém assim, é a hora. Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, Tu contemplas o nosso coração e sabes exatamente, na medida direta e proporcional de quem nós somos e de que precisamos ser, o quanto a Tua paternidade faz falta a corações aqui presentes. E o que eu te peço, ó Deus, é que desta forma, como foi ministrado segundo a Tua palavra, Tu renoves no coração desses queridos irmãos o senso de que de fato e verdade são filhos Teus, com tudo aquilo que Tu garantes para eles, para a glória do Teu santo nome. Confirma esta renovação de vínculos, confirma esta decisão, e que o Teu Espírito mesmo que neles habita, testifique com eles que eles são Teus filhos, e nunca deixarão de ser, porque isso é garantia Tua. É assim que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.